Caros telespectadores, estamos aqui para conversar um pouco sobre economia e nesta manhã vamos começar, como sempre, dando uma olhadinha no mercado financeiro, com a taxa do dólar a 3,179, praticamente estabilizada. A Bolsa Brasileira com uma pequena redução de 0,40, mas mantendo aquela quantidade de pontos fantástica, né? Que provavelmente vai crescer muito mais ainda. É o que diz o especialista. E nos Estados Unidos a Bolsa caiu menos 0,29, no Japão e França e China houve um crescimento da Bolsa, e com destaque para a China, onde a Bolsa cresceu, ao invés de 0 ponto alguma coisa, 1,17. Os chineses estão prontos a assumir o grande papel que o futuro reserva a eles, é o que eles pensam aparentemente. E o mercado financeiro brasileiro está numa certa estabilidade, porque os agentes do mercado financeiro estão provavelmente numa certa expectativa. O que vai acontecer lá em Brasília? Nós vamos ter quais novidades? O que o rebombar dos trovões traz para nós, pobres mortais aqui? Uma das coisas interessantes, e que está acontecendo agora, é que algumas grandes empresas, especialmente lá da região de São Paulo, estão relutantes em adotar alguns pontos da reforma trabalhista que foi aprovada recentemente no Congresso. E qual a razão? A razão é que juízes, desembargadores e fiscais estão reagindo contra a reforma. Mesmo que seja lei, mesmo que tenha sido aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente e tudo em ordem, não haja, digamos, irregularidades que saibamos, talvez falte um pouco de regulamentação, mas juízes, fiscais e desembargadores não gostam da lei. E por quê? Eu não tenho muita informação a respeito, mas fala-se até em sabotagem. Isso é uma coisa, como vou dizer, bastante grave, né? Que o próprio juiz e desembargador se rebele contra a lei. E algumas vozes dizem que se trata, na verdade, de um certo temor de reformas também na própria área do judiciário. Mas, se as coisas são assim mesmo, o que nós diríamos? O Congresso não respeita a si próprio, né? Os juízes não respeitam as leis e, para alguns, infelizmente, quanto mais confusão nesse país, melhor. O que nós podemos concluir disso aí tudo? Que esse é um cenário perfeito que o príncipe dos economistas brasileiros uma vez descreveu num dos seus cenários que ele traçava para a economia brasileira. Esse é o cenário perfeito de Mário Henrique Simonsen. Esse é o cenário que ele chamou de Deus nos acuda. Nós vamos conversar hoje com um velho amigo e colega nosso de profissão, professor, e ele é Flávio José Simeone, professor, doutor e engenheiro agrônomo, com doutorado em engenharia florestal. E é professor aqui do nosso CAD. Professor Flávio, há poucos dias o governo andou comemorando a redução do desmatamento na Amazônia, que é uma coisa bastante sensível no mundo inteiro. Quando se mexe na Amazônia, todo mundo de Nova York, a Ásia, né, a Austrália, todo mundo comenta alguma coisa porque dizem é o pulmão do universo. Essa tendência, essa redução, é uma tendência passageira ou é uma coisa para valer ou logo nós vamos ter as grandes queimadas? Qual a sua opinião? Bom dia. Bom dia, professor Hildebrando, uma satisfação estar conversando contigo. Bom dia também aos ouvintes. Bom, essa questão da Amazônia é um ponto muito importante e é pauta, acho, do mundo todo, né? Todo Exatamente. mundo fica de olho nessa questão. E o Brasil, ele tem um compromisso, ele tem um papel chave nesse cenário todo. Então, ele vai ser cobrado, né?
As maiores florestas ainda estão no Brasil, provavelmente. Provavelmente sim. Talvez a Rússia tenha um pouco, ou a China tenha um pouco, quem mais? A Austrália, mas o Brasil é que tem as grandes florestas. Um grande potencial, uma biodiversidade muito expressiva, tem, digamos, o valor que a floresta representa, ele vai muito além daquele valor econômico que ela pode ser mensurada, né? Pelo grande... Tem muitas coisas ali que ainda nem foram descobertas, né? Então, vai ser cobrado, eu acho que essa tendência é muito sensível, é muito fraca ainda, mas pela cobrança internacional que os organismos ambientais vão cada vez mais pressionar o Brasil, eu acho que o Brasil hoje ainda é tímido às ações, né, de combate ao desmatamento, enfim, mas ao meu ver, tenderá a sofrer uma pressão cada vez maior e o Brasil vai ter que responder a isso. Mas essa redução que ocorreu agora, que o governo federal estava comemorando, etc., é uma tendência passageira e nós vamos ter logo de volta as queimadas lá, em grande número. Aliás, não é em grande número, são milhares e milhares de queimadas simultâneas, né? Isso vai voltar já? Eu acho que já teve agora não me recordo exatamente o período, mas já teve um tempo atrás que o desmatamento foi reduzido de maneira até mais acentuada. Agora houve um relaxamento, enfim, mas eu acho que essa tendência de voltar a grandes queimadas, eu particularmente não acredito. É mesmo? Né? Bom, isso é muito bom, mas porque alguns dizem também que essa tendência se refere a um decréscimo na atividade econômica. Agora, a Amazônia é muito rica, né? Então tem muita gente de olho. Então, a discussão recente no Congresso, e lá, aquela liberação de uma área lá para fins de mineração, tu vê que tem muito minério aí, né? Então, o pessoal fica de olho porque tem riquezas, né? Mas essa questão vai ter que ser tratada com mais seriedade pelas autoridades. E mais polícia, talvez. Talvez mais fiscalização, né? Mais fiscalização. Vai ter que ter uma política, né, muito mais severa quanto a essa questão aí, com certeza. Existem dois biomas que eu vou destacar. Existem vários biomas, mas dois eu gostaria de destacar, que é o bioma amazônico e o cerrado. Essa questão de preservação, né, ambiental em relação ao Cerrado e à Amazônia. Como é que nós estamos, professor? Olha, eu morei um tempo em Goiás, eu conheço um pouco a realidade do Cerrado, né? E, infelizmente, são áreas muito ocupadas, né, pela agricultura, né? Sim. Ou felizmente, enfim, mas o Cerrado ele foi reduzido drasticamente, né? Então, ele tende a desaparecer, você acha? Ele tende a diminuir. Né? É? Onde tem áreas favoráveis para a agricultura, com certeza vai ser ocupado. Então, nós vamos ter um projeto a partir do ano que vem, inclusive que a gente vai estudar novamente a região de expansão ali da fronteira agrícola, que é o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, né? Mas é considerado a área de expansão, né, da produção agrícola, né? Então, essa questão da atratividade econômica, sobretudo da soja, né, que vai ocupar as áreas agricultáveis. E a gente pode também, falando com uma outra ótica, né, a ótica econômica, a agricultura tem salvado o Brasil de crises imensas, né? Nesses últimos anos, por exemplo, né, toda a indústria, todo o setor de serviços em grave crise, e lá no Cerrado, especialmente, se produzindo grandes quantidades de soja, né? Taxas de crescimento do PIB local expressivas, né? Espetacular. Muito grandes, com certeza, ela sustenta, né? Agora, também eu acho que isso vale, né? A pena reforçar a necessidade eu vejo assim, políticas públicas servem para isso, né? Para você dar orientação à atividade econômica, o que é possível ser feito, com equilíbrio, com respeito ao meio ambiente. Isso tudo pode ser equilibrado, né? Pode ser colocado em pauta, né? Então, a função da política pública eu vejo que é para isso, né? É verdade. Então, talvez ela não seja, hoje no Brasil, não esteja provocando, né, bons resultados em termos ambientais, talvez seja por essa questão da ineficácia dela, ou colocá-la em prática, né? Agora, a demanda mundial, por soja especialmente, continua crescendo, né? A China
continua todo ano absorvendo na sua região mais do litoral, industrializada, cerca de 30 milhões de chineses que vêm do interior para trabalhar e precisam de alimentos. Né? Eles não vão mais gerar o seu próprio alimento no interior e vão necessitar, e que significa, então, uma pressão maior da China nos mercados comprando soja, especialmente a soja brasileira. Nesse caso, o cerrado vai ser engolido pela soja, ou não? Olha, você vê que a humanidade cresce, né? A taxas ainda expressivas, né? E especialmente nos países mais pobres. Nigéria, Índia, China. Nós vamos chegar logo à barreira aí de mais acréscimos na população mundial. E esse pessoal precisa de comer, né? Precisa de alimento. É verdade. E com certeza as áreas agricultáveis vão ocupar os espaços, não tem como, né? Hoje tem uma estatística que chama, um indicador que é a pegada ecológica. E esse indicador ele é calculado já há alguns anos, né? E ele mede de modo mais simples aí para explicar, ele mede o quanto de terra e mar, enfim, de recursos que a humanidade precisa para sobreviver. Para sobrevivência. Então, hoje nós estamos precisando de 1,5 planeta, na média mundial. Claro, se considerar nos países altamente consumidores, né? Aí esse indicador vai a 2, 3, conforme o país, né? Então, é uma conta difícil de fechar, né? Então, uma outra maneira de expressar essa pegada é, por exemplo, aqui no Brasil, até que dia que nós exaurimos a capacidade do planeta em dar resposta ao que a gente extrai dele, né? Então, esse ano a gente reduziu mais um pouco. Chegamos em 10 de agosto, exaurimos a capacidade já do ano. Então, hoje nós estamos extraindo a mais do que ele tem condições de ofertar. Entendi. Então, veja que essa questão da produção de alimentos é uma conta difícil de fechar. Difícil. Inclusive porque há desperdício de alimentos nos países ricos, né? Especialmente nos Estados Unidos. Se desperdiça muito alimento, gratuitamente se joga fora muita coisa, né? E então eu diria que para essa situação algumas pessoas têm como esperança que a África resolva os seus problemas de guerras, né, internas, fratricidas, etc., e se dedique à agricultura para salvar os países ricos, né? E eles vão poder fazer isso, desde que eles encontrem um caminho, né? E daí eles poderiam, o que é uma situação levemente irônica para mim, né? Que seria o Brasil e uma parte dos países africanos salvando a fome, né? Dos países ricos. Parece que isso é uma inevitabilidade, não acha, professor? Pegando o primeiro gancho que você comentou do desperdício, né? Então, essa na área da economia ambiental é algo que a gente trabalha muito, né? A questão desde a produção, conceito de produção mais limpa, de você produzir algum bem, né? De modo a consumir o mínimo de recursos da natureza, minimizar o consumo de recursos, da extração, e ao mesmo tempo evitar o desperdício. E o que a gente chama muito atenção é quanto ao resíduo da atividade, tanto da produção quanto do consumo, né? Claro. A gente fala muito da empresa, mas o consumidor também está dentro do processo, né? Então, o resíduo da produção e do consumo, o que a gente faz com ele? A gente junta todo ele e põe dentro de um aterro. Quando faz, né, no aterro, se não deixa em céu aberto, né, porque é uma catástrofe. Uma catástrofe, sim. Mas a tendência que se trabalha muito é reutilizar esse produto. Essa questão, então, da sustentabilidade é um negócio apenas marginal, né, superficial, é o que me parece, né? Não resolve, é uma boa tendência, mas é só uma tendência, por enquanto. Nós temos que caminhar rumo a, né? Encontrar as alternativas para obter um sistema de produção e consumo sustentável, né? Ou cada vez mais sustentável, à medida que a tecnologia avança, né? Então, essa questão de reaproveitar os resíduos para voltar no processo produtivo é o que a gente chama, num termo mais recente, de economia circular. Então, fazer voltar, em vez de você ter um processo linear, onde você extrai da natureza, produz
e aí descarta e vai lá e enterra, gerando um impacto ambiental. Claro. Então, pega aquele resíduo e volta no processo produtivo. Entendi. Né? Aham. Então, deixa de extrair novos recursos e ainda gera um reaproveitamento, energia, enfim. Mas nesse caso, claro, eu peço desculpa de estar parecendo muito irônico, né? Aham. Parece que o professor Flávio está falando da Holanda, né? Aham. E não está falando do Brasil. É lamentável. Mas isso me leva, então, a um próximo assunto, e a nossa Mata Atlântica aqui, da qual 93% já se foram, né? Aham. Nós vamos zerar a conta dos 7% remanescente. Vão zerar? Ficar zero. Ficar zero. Nós vamos encher de cimento, estradas e fumaça e tudo, e a Mata Atlântica vai desaparecer. Eu acho que é uma tendência, falando em termos de tendência e curva, né, de redução, né, de cada vez você diminuiu a degradação. Claro. E a gente observou isso nos países desenvolvidos, né, e aqui também está acontecendo. Então pega o país com uma imensa mata e essa mata vai desmatando, mas chega um ponto que estabiliza, né, e pode até crescer. Você acha que os 7% é a estabilização? Eu acho que para a Mata Atlântica, eu acho que assim, é uma taxa que eu não saberia te dizer se é boa ou não, a princípio. Mas a tendência para a Mata Atlântica, eu acho que se há ainda desmatamento é leve, né? É marginal. Já estamos relativamente estabilizados nisso aí. Eu também acho. Agora, não dá para... Difícil fazer essas projeções, né? Não dá para subestimar a capacidade destrutiva da humanidade, infelizmente, né? Porque num país tão grande quanto o Brasil, a gente pode imaginar o resultado de políticas, digamos, uma coisa fantástica, grandes resultados, mas é uma coisa muito difícil por causa da extensão, né? Por causa do volume. Agora, quando a gente fala de um pequeno, rico e disciplinado país nórdico, as coisas dão certo em termos de sustentabilidade lá, né? Eu entendo assim, ó, as sociedades avançam, evoluem, né? Amadurecem, né? Tomam mais consciência, né? Então, a gente tem observado que na próprio cenário mundial, vários eventos, esses eventos mundiais sobre mudanças climáticas, sobre pobreza, sobre questões ambientais, são discutidos cada vez mais e mostra-se a própria sociedade de pesquisadores, né? Também apresentando mais ferramentas para acompanhar e tudo. Então eu vejo assim que alguns países estão adiantados, têm consciência, né, mais sobre esse tema e têm já em prática várias ações, várias políticas, né? Enquanto outros ainda são outras prioridades. Você pega países pobres, né? Aqui no Brasil também a gente tem ainda muitas prioridades básicas. Então quando você fala assim, olha, preservação ambiental para uma região que ainda não tem alimentação como a necessidade básica garantida, fica difícil, né? E também com baixo grau de escolaridade, né? Fica mais complicado você trabalhar essas questões. Mas eu vejo que é um caminhar, né? À medida que a sociedade avança nesses termos de escolaridade, educação, consciência, né, ambiental, enfim, e vai atendendo essas necessidades que são as básicas, né? A gente começa então a ter outros rumos, né? Mas nós estamos falando, nesse caso, professor, nós estamos falando do longo prazo. Longo prazo. Não são 5 anos, Não. talvez bem mais que uma década, talvez 2 décadas, quem sabe. É uma trajetória longa, né? Mas a gente observa que outros países conseguiram passar por isso, né? E estão hoje num patamar bem diferenciado, né? E eu acho que a gente trabalha para caminhar rumo àquele ponto, né? Sem dúvida. Professor, nós falamos de Amazônia, falamos de Cerrado, falamos de Mata Atlântica, né? Vamos falar da nossa região aqui do reflorestamento de pinos eliotes. Sim. Que alguns dizem, muito felizes, que o Pinos vai ser o grande gerador de riqueza para a nossa sociedade. Vai ser a redenção da Serra Catarinense. Ou o Pinos vai beneficiar apenas algumas famílias ricas. Qual a sua opinião? Olha, atividade, vamos chamar de atividade de base florestal,
que é toda a Sim. economia que gira em torno desse Claro. produto principal, ela é uma atividade importante, né? Ela já gerou talvez mais empregos do que hoje, né? Hoje a economia da região aqui já é um pouco mais diversificada, né? Sim. E, na minha visão, eu acho que ela vai continuar sendo uma atividade importante, né, para a economia regional, mas a tendência da região tende a diversificar, né? Claro. Outros ramos industriais passarão a incorporar a atividade econômica da região. Mas ela não é um setor gerador de empregos, né? Que eu, pelo menos na minha percepção, os donos das florestas, etc., eles têm que ter muita paciência para esperar a árvore crescer. Então, naturalmente, eu não estou falando de grandes reflorestamentos de grandes proprietários, mas, digamos, da média dos proprietários, eles não geram um grande número de empregos, não geram um grande volume de renda, a não ser para um número reduzido de indivíduos, né? Então, como falar de riqueza da sociedade em relação ao reflorestamento de pinos? A atividade de silvicultura, né, que é o cultivo de florestas de pinos, ela, em termos de silvicultura, de atividade de produção florestal, ela gera, talvez, ela está um pouco mais concentrada em grandes empreendimentos, em grandes cultivos. Okay. Mas eu acredito que a geração de emprego da atividade, ela está mais na sua cadeia produtiva, né, que envolve todas as indústrias que processam a madeira, aí que há a geração de emprego. Talvez esse setor é o que mais gera emprego em Lages, né? Pegar o setor de base florestal, talvez o maior gerador de número de postos de trabalho, pela sua atividade econômica. Considerando toda a cadeia. Toda a cadeia. Eu acho que isso é importante considerar, né? Na verdade, essa é a minha pergunta seguinte, né? Que quando a gente pensa em, por exemplo, e eu ouço isso com muita frequência, na vocação da serra. E vez ou outra alguém vem com esse argumento, né? E eu prefiro não entrar na discussão porque ela me irrita um pouco. Na verdade, eu tenho que confessar. Quando alguém diz que a nossa vocação é gado e madeira, que não geram muito emprego e gera renda concentrada, e nos colocaram na rabeira no estado. Nós ficamos lá para trás de todo mundo, do Vale do Itajaí, por exemplo, e o oeste catarinense, que se industrializaram. E daí vem, por que a industrialização é tão importante? Porque ela gera o valor agregado e gera produtividade que se espalha para toda a cadeia produtiva, né? A industrialização. Ao passo que, se nós imaginarmos romanticamente que gado e madeira vão fazer, digamos, a felicidade aqui da serra, eu acho que é um engano nisso. Qual a sua opinião, professor? Eu penso que são atividades que vão continuar sendo importantes, né? Pela própria estrutura fundiária e o histórico de formação da região, né? Há de se considerar todo o histórico aqui, né? Mas eu creio que a região tem muita capacidade de diversificação, né, de outras atividades que aos poucos a gente vê que estão aparecendo, né? Como a soja na Coxilha Rica? Como a soja, como turismo, como a própria agricultura familiar tende a crescer em alguns municípios menores, né? Eu vejo que há potencial, né? Mas como o histórico de formação econômica da região foi baseado nessas duas, né? Elas continuam sendo fortes, continuam sendo expressivas, né? Mas eu acho que tem caminho para isso. Aí também entra a política pública, né? Para incentivo a essas novas oportunidades, né? Eu acho que há potencial para isso, né? Mas quando a gente olha do ponto de vista econômico e macro, né, bases macro, a gente tem que pensar em termos de emprego, né? E se a gente não pensar em termos de emprego, não dá para pensar em termos de aumento da renda, né? Nós ficamos concentrados e comparando com digamos assim, com a mobilidade, com a agilidade econômica do Vale do Itajaí e do Oeste, né? Chapecó, Blumenau, Joinville, etc., ou em Criciúma, inclusive, nós ficaremos numa certa estagnação aqui, que eu vou dizer com um pouco de ironia, romântica, né? Com
belos pastos, etc, etc. Então, professor, para insistir do ponto de vista econômico, né, se nós quisermos valor agregado e produtividade, nós temos que dar um reforço para quais áreas aqui na nossa região? Pergunta difícil, né? Eu concordo, mas se a gente focar assim, no setor primário, uhum. nós temos que pensar então em industrialização no setor primário. Eu acho assim, que atribuir, digamos, uma região menos desenvolvida, com per capita menor do que outras, em função dela ter isso ou não, eu acho que nós teríamos que ampliar a discussão, né? Claro. São outros fatores também. A discussão do desenvolvimento regional, acho que devíamos considerar N questões ali, né? Digamos assim, a região por ter mais gado ou floresta, ela tem um índice de desenvolvimento ou per capita econômico menor do que Itajaí Oeste, né? Eu acho assim que nós teríamos que ampliar a análise, né? Trazer mais instrumentos aí, mais outras informações. Eu não estou acompanhando assim muito bem essa questão do desenvolvimento regional, mas eu creio que passa essa questão por outras cadeias produtivas que atuam aqui, né? Enfim, eu acho que essa discussão é um pouco ampla. Eu não teria assim uma resposta tão direta para isso, mas com certeza a industrialização é um ponto importante, né? Uhum. Quando Lages, por exemplo, capitaneou algumas iniciativas que houveram, né, no passado, houve geração de emprego, houve muita atração, inclusive, de outros municípios. Houve êxodo urbano, inclusive, dos municípios vizinhos, que não é comum, né, mas houve. O pessoal migrou para cá, né, em busca de oportunidades de emprego, de trabalho, de renda, né? Uhum. E, às vezes, isso é difícil de atender, uma demanda tão grande, né? Mas essa questão da geração de empregos no Brasil hoje é um assunto para ser discutido, né? Quando nós estamos falando aqui de industrialização, especialmente da região aqui da cidade, né, Uhum. há um certo descolamento regional da cidade de Lages em relação ao resto da Amures, por exemplo. Sim. Que o resto da Amures, com uma ou outra exceção, ele mantém o padrão, digamos, bastante antigo de gado e madeira, né? Uhum. E Lages, por causa das indústrias que estão aqui, por causa do setor de alimentos industrializados que estão aqui, Lages começa a fugir desse padrão, né? Começa a deixar esse padrão, digamos. Vamos imaginar um cenário daqui a 5, 10 anos, nós teremos uma forte produção de soja e junto dessa forte produção de soja nós teremos também uma indústria beneficiadora e nós teremos outras indústrias operando aqui no setor metal mecânico ou outros setores, né, como da alimentação. Assim, por exemplo, empresas como a Vosco, a Brahma e a Cult e talvez sucos de maçã e assim por diante. Então, o perfil da cidade deve mudar bastante, mas o perfil da região, não. Aqui que está uma preocupação, na minha opinião, quando a gente analisa essa questão, não acha, professor? Uhum. Como fazer para a região, digamos, deslanchar, né? Uhum. E não continuar estagnada com essa ideia de vocação da madeira e do gado, né? Uhum. É um desafio muito grande, né? Se você analisa os pequenos municípios que estão à volta, né, de Lages, é difícil, né, ser atrativo para o investimento maior, né? Até as teorias econômicas dizem que se existe uma região metropolitana, digamos que fosse esse o papel de Lages, ela atrairia as outras, né? Como que sugaria a capacidade econômica das outras. Né? E, na verdade, a gente teria agora a preocupação aqui de irradiar o desenvolvimento, né? Mostrar que ele pode... Na região oeste que você citou antes, tem uma característica que lá o Chapecó ele centraliza, mas ele não centraliza tanto como ocorre aqui. Porque lá, por exemplo, municípios próximos também recebem investimentos de grande porte. Entendi. Por exemplo, Maravilha, Pinhalzinho, tem muito investimento. E aí esse investimento não fica, digamos, uma cidade concentra,
recebe muito aporte, geração de emprego, riqueza, e as outras ficam pobres, né? Então, esse é um grande desafio, talvez de tentar levar investimentos para outras cidades aqui, para dar como, por exemplo, tem Tarsílio Costa e Correia Pinto, né? Perfeito. E aí já tem Perfeito. um equilíbrio aqui, né? É. E agora os demais, que são muito pequenos, os municípios, né? Tem esse grande desafio aí. Né? A gente vê municípios bastante próximos e que não tem alternativa praticamente à vista, né? Até mesmo a agricultura, né, baseada na ideia do feijão e do milho, não tem levado a muito longe, né? A dificuldade de ser atrativo, né, para uma saída maior aí, né? É um desafio muito grande, né? Tem que ser pensado aí regionalmente, né? E colocar isso na pauta das discussões. Agora, tem municípios próximos aqui, professor Flávio, e que são relativamente pobres, mas tem uma grande região disponível, uma grande área de terras. Isso não dá para a gente pensar, ora, uma região pobre, com uma grande extensão de terras não exploradas, a não ser, digamos assim, esparsamente por gado, né? Ou terra-reflorestamento, mas não poderia ser feita uma política, talvez, para incentivar a produção agrícola numa região tão grande assim? Depende um pouco aí da região, qual é a vocação, né? Porque você tem algumas limitações, né? De solo, de topografia, de clima. Então tem que ver qual é enfim, o que se faz em zoneamento, né? Estudos mais aprofundados para ver qual é a estratégia a ser adotada, né? Agora, tem regiões que têm belezas naturais e o potencial turístico e de outra forma poderia ser explorado, né? Então, quer dizer, eu acho que precisa de estudos, né? Eu acho que aí está o papel da academia, enfim, da universidade e das instituições, né, que representam a sociedade civil organizada, aí, de Bom, se abraçar e verificar o que dá para ser feito. Né? Perfeito. Por sinal, esse assunto que o professor Flávio acabou de abordar é minha última pergunta. Nós estamos chegando ao final do programa. Professor Flávio, deixa eu lhe perguntar então o seguinte: a Universidade Brasileira está sempre, né, no final do comboio das universidades do mundo todo. Nós somos quase sempre uma das últimas. O que fazer para mudar essa situação, professor Flávio? Olha, a educação... Essa é uma pergunta mais difícil ainda. Talvez mais difícil, mas eu vejo assim, que se você quer despontar em termos mundiais, há necessidade de investimento. Okay. Não tem como, né, fazer isso. Mas não é salário que o professor está falando. Não é salário. Não é salário. Estrutura, é investimento mesmo, né, na pesquisa, capacidade, né, desse corpo todo, que envolve inclusive não só o professor, envolve a estrutura, envolve o acadêmico, né, ele faz parte do conjunto, né. Então, com o ensino que vem desde a base já fortalecido, a gente vai crescer, né. Claro. Então, a educação ela tem que ser prioridade, assim como fez outros países. Podemos citar a Coreia, né? Coreia do Sul. Mas é um exemplo clássico. Clássico, né? Então, acho que isso já está provado. Então, agora a questão do Brasil é aquela, né? Que você citou bem no início ali. N desafios que a gente passa agora, né? Então, temos que ser responsáveis no que se faz, né? Para, enfim, gerir bem os recursos, aproveitar da melhor maneira possível. Mas eu acho que a educação, ela precisa desse tipo precisa ser encarada dessa maneira, né? Eu acho que recursos humanos a gente tem, né? E, assim, algumas universidades já despontam no cenário mundial, mas temos condições de avançar bastante aí. Eu queria agradecer aqui a presença em nosso programa do professor Flávio José Simeoni, que é engenheiro agrônomo, professor do CAV, com doutorado em engenharia florestal. Foi um grande prazer, professor Flávio, e obrigado por estar aqui conosco discutindo essas questões de longo prazo, infelizmente. Nós convidamos a todos os nossos telespectadores a visitar a página da Imagem TV no YouTube, onde poderão rever esse programa e programas anteriores também. Nós
temos lá disponíveis uma grande quantidade de entrevistados com assuntos tão quentes, candentes como esse que nós falamos hoje aqui, que afeta a economia e a vida de milhões e milhões de brasileiros. Convidamos você, telespectador, estudante, empresário, curiosas da economia, a estarem conosco aqui na próxima semana. Até lá!